Sandy explicou o que queria em troca de informações sobre os 5 clãs mestres. Ele só queria uma coisa: o direito de atravessar o Salão das Planícies. O Salão das Planícies não era comparável à atual Selnis. O país Selnis era mais próspero e tinha uma economia melhor. Mas Sandy acreditava que não demoraria muito para que o Salão das Planícies crescesse. Afinal, Solta tinha o apoio do Olimpo, uma terra santa. Então ele queria investir e estabelecer sua empresa desde o início naquele terreno. Aceito sua condição, disse Solta sem hesitação. Você aceita? Sandy ficou um pouco surpreso. Sim, não há necessidade de pensar sobre isso. Solta acenou com a cabeça. Você é muito decidido. Como esperado daquele que é chamado de único. Sandy sorriu. Deixe-me dizer uma coisa, há outra razão pela qual as outras forças estão aqui no Coliseu. 1. Solta ergueu as sobrancelhas. Há um torneio que será realizado hoje. Qualquer um pode participar da luta. O vencedor receberá um pedaço de artefato de grau vermelho e uma fruta de mana super rara. Sandy disse. Entendo, Solta coçou o queixo. É para testar o poder das Terras Santas, certo? Diga-me, quem organizou este torneio? É o clã Vindi. Eles querem testar a força do reforço distribuindo uma fruta de mana e um artefato. Sandy respondeu. Os prêmios não eram atraentes o suficiente para ele. Solta tinha vários artefatos universais e de grau escuro. Ele também comeu muitas frutas de mana de grau lendário. Bem, Sten e Franklin estavam na arena, então é melhor deixar isso para eles. Se vencessem, seriam capazes de melhorar sua força. Sten e Franklin eram diferentes dele. Eles não tinham muitos artefatos de alta qualidade nem comeram frutas lendárias. Solta monopoliza a maioria dos graus mais altos obtidos pela Astros. Não havia nada de errado com isso. No passado, ele criou a Astros para ajudá-lo em seu plano e também receberam benefícios dele. Caso contrário, ainda estariam apodrecendo em seu mundo. Mas agora era diferente. Solta fez tudo isso para sobreviver no futuro. A única coisa que o levava a seguir em frente era seu medo pela morte. Mas ele deixou de se importar com isso após sua última experiência com os brincos. Ele não tinha mais medo da morte. Ele tinha outros objetivos agora. Elise percebeu o olhar dele, então se virou para olhar para ele. Solta sorriu e balançou a cabeça. Ele então se virou para Vasho e disse, Vasho, vá para a arena. Sten é forte, mas ele acabou de entrar na terceira algema, então você tem que participar e aumentar nossas chances de obter os prêmios. Vasho apontou para si mesmo. Eu? Solta acenou com a cabeça, sim. Tudo bem, Vasho suspirou. Não seja assim. Não esqueça que você é um herói. Solta sorriu. TCH. Um herói, Vasho estalou a língua. Solto ignorou e concentrou sua atenção em Sandy. Ele esticou a mão e pegou a pilha de papéis sobre a mesa. É meu agora, eu já lhe dei minha permissão para estabelecer seu grupo em minha terra. Vou assinar uma carta e entregá-la a você amanhã. Você pode mostrar minha carta ao Conselho de Dragões e eles não irão incomodá-lo mais. Muito obrigado, líder de Grão Solta. Sandy esfregou as palmas das mãos enquanto agradecia ao famoso monstro relâmpago de sangue. Solta se levantou. Vasho e Elise também se levantaram. Ambos seguiram Solta. Vasho, não deixe Franklin criar problemas para mim. Se necessário, você pode suprimi-lo com sua força. A voz de Solta soou. Sandy olhou para as costas de Solta com um sorriso no rosto. Selnis passará por uma grande mudança desta vez. Dezenas de potências chegaram a esta terra, prontas para enfrentar os inimigos. Solta e os demais voltaram para a mansão. Alice havia terminado as preparações. Vasho, Franklin e Sten permaneceram no Coliseu para lutar pelo artefato e fruta de mana. Depende da força deles se conseguirão ou não. Havia dezenas de especialistas poderosos neste país, especialmente as pessoas das Terras Santas. Também seria uma boa experiência para eles. Solta, Alice e Elise treinaram na consciência interior de Saya.
Eles não se preocupavam com o mundo exterior. O Esquadrão Cruz Azul havia retornado. Os outros especialistas na quarta algema do sexto grão de guerra também retornaram. Eles terminaram suas tarefas. Souta e os dois só deixaram a consciência interior antes do sol nascer. A guerra estava chegando e um pequeno aumento de força era muito apreciado. Os três abriram lentamente os olhos. Souta olhou para suas mãos e sentiu a energia percorrendo seu corpo. Ele estreitou os olhos e murmurou: não é o suficiente, seu poder elemental não atingiu o terceiro nível, estágio da fusão. Souta queria alcançar o estágio da fusão antes da guerra, mas parecia impossível agora. Mas, pelo menos, avançou em seus outros pontos fortes. Souta respirou fundo enquanto faíscas cor de sangue brilhavam em seu corpo. Ele retraiu sua energia e a pressão ao seu redor desapareceu. Ele virou a cabeça e olhou para Elis. E você? Você tem esperança em quebrar outra algema? Elis balançou a cabeça. Ainda não, preciso de mais estímulo. Entendo. Souta então se virou para Alice. Alice abriu a boca e disse: acabei de avançar para a terceira algema. Ainda estou longe da quarta. Ainda nem consegui a sentir, então vai demorar muito. Souta acenou com a cabeça e disse: você deve concentrar sua atenção em seu poder elemental. Você deve atingir o limite primeiro, antes de quebrar a quarta algema. Isso ajudará a estimular seu potencial e você será capaz de alcançar o estágio da integração assim que quebrar a quarta algema. Alice assentiu. Souta virou-se para Elise e disse: o mesmo vale para você. Alcance o limite do estágio da força antes de quebrar a quarta algema. Será benéfico. Alice e Elise possuíam técnicas para acelerar o aprimoramento de seus poderes elementais. Souta tinha seu próprio manual criado pelo Imperador sem divindade. A técnica de circulação divina estava nos arquivos da Astros e os monstros poderiam aprendê-la para melhorar seus poderes elementais. Souta se levantou e esticou os braços. Ele examinou toda a mansão com sua energia e descobriu que Sten e o resto ainda não retornaram. Souta, Elise e Alice deixaram a mansão. Eles foram ao local do encontro e descobriram que Santu, Eido e Genzu já estavam aqui. Souta conversou com os três líderes enquanto Alice e Elise ficaram de lado ouvindo a conversa. Souta passou as informações dos 5 clãs mestres para os três. Depois de conhecer os governantes desta nação, tinham uma ideia aproximada de como iriam ajudá-los. Os 5 clãs mestres eram fortes, mas não chegavam ao ponto de serem esmagadores. Eido olhou para Souta, Santu e Genzu. Ele lentamente abriu a boca e disse: o batedor voltou. Eles estimaram que o exército inimigo chegará daqui a 6 horas. Segundo as palavras dos batedores, a formação inimiga não é forte. Consiste apenas em 20.000 pessoas, com 50% delas no rank C. Souta, Santu e Genzu apenas ouviram as palavras de Eido sem interromper. Os mais fortes entre os agora são o reino da solidificação. Eles não encontraram ninguém que possa detê-los desde que comecem seus ataques. Esta será a primeira vez que enfrentarão grande resistência. Mais tarde, os 5 clãs mestres nos convidarão para uma reunião para conversar sobre como lidar com o inimigo. Souta coçou o queixo e disse: entendo. Já é hora da guerra, certo? Sim, a reunião decidirá se aniquilaremos imediatamente o exército inimigo ou não. Eido assentiu. 1. Se aniquilarmos o inimigo, enviarão um exército mais poderoso, mas, se deixarmos os escalões baixos lutarem primeiro, aqueles no reino das algemas ficarão na retaguarda nos observando. Se enviarmos alguém no reino das algemas, também enviarão alguém equivalente. Genzu disse. Mana líquida contra mana líquida. Mana sólida contra mana sólida. Algemas contra algemas. É assim que querem. Souta disse. Provavelmente, vai ser assim que vai funcionar, a guerra total não acontecerá imediatamente. Eido fez uma pausa antes de continuar. Mesmo que uma guerra total ocorra, ainda existe a barreira filtro total. Os 5 clãs mestres têm absoluta confiança na barreira. Eles não estão preocupados a menos que um deus lance um ataque. Eles estão fechando o portão. Souta perguntou. Sim, Eido assentiu.